Bom dia a todos os internautas da Clique TV para mais um programa Momento Econômico. Hoje teremos a participação do professor Marcel Solimeu, que é diretor da Associação Comercial de São Paulo, que vai nos falar principalmente do segmento do comércio, perspectivas para o ano de 2012. Para esta semana que se inicia hoje até o dia 20, os principais destaques são os seguintes. Amanhã nós teremos a divulgação do IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas. Nos dias 17 e 18, amanhã, terça e quarta-feira, a reunião do Copom, importante. O mercado está esperando mais uma queda de 50 pontos base. Dia 18, nos Estados Unidos, teremos informações sobre a produção industrial e no dia 19, também nos Estados Unidos, o número de autorizações para novas residências. A semana que se encerrou, dia 13, o grande fato econômico da semana, a divulgação pela Standard & Poor's das notas para 9 países da Comunidade Europeia, com destaque para a França, Itália, Portugal e Espanha, com rebaixamento dos títulos da dívida destes países. Como comentei com vocês, estou hoje aqui com o professor Marcel Solimeu. O professor Marcel Solimeu é economista e consultor, diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial do Estado de São Paulo, autor de diversos livros, dentre eles O Plano Real Para ou Continua, O Plano Real Acabou, os dois da editora Macon Books, superintendente institucional da Associação Comercial de São Paulo, autor do texto A Vocação dos Municípios, autor de inúmeros artigos publicados em jornais e revistas do Brasil e também fora, conferencista tanto no Brasil como em outros países em assuntos relacionados com economia. Professor Marcel, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Acabamos de comentar aí as notas que foram dadas pela Standard & Poor's para 9 países da Europa, rebaixando a nota da dívida desses países. O que o professor tem a comentar e que reflexos teria isto aqui no Brasil? Bom, veja, a situação da Europa é de total incerteza. A gente não pode dizer o que vai acontecer, mas que o mais provável é que continue por muito tempo ainda essa incerteza. Já havia os rumores e até as informações de que iria haver o rebaixamento da nota da França, especialmente, e foi estendido para mais 8 países. Isso tem uma implicação política muito grande, inclusive na política interna da França, para a candidatura do presidente Sarkozy, e tem também nessas medidas todas da comunidade europeia que vem sendo liderados por Alemanha e França. Isso enfraquece de certa forma a posição da França. O mercado já havia precificado ou absorvido parte da notícia, mas sempre acaba tendo um reflexo a posteriori. Para o Brasil, o reflexo é aquele que nós já estamos sentindo de maior dificuldade de acesso a linhas internacionais, principalmente na parte da Europa. Mas não vai ser tão significativo, porque nós já estamos mais adaptados a essa situação de incerteza do mercado internacional. O mais provável é que o impacto seja absorvido rapidamente, porque, de certa forma, o mercado já esperava. Mas continua uma incerteza muito grande do que vai acontecer na Europa. Professor, a nota da Itália recente, agora rebaixada, é BBB+, pela Standard & Poor's. O Brasil está com a nota BBB. Mas o Brasil não está numa situação melhor, professor? Estamos crescendo, aparentemente estamos melhores que a Itália ou não? Não há dúvida que nós estamos melhores que a Itália.
principalmente porque nós temos uma situação fiscal mais sólida. Embora a gente fale aqui em superávit, na verdade nós temos um déficit de PIB aí em torno de 2%, mas que vem sendo bem administrado. Agora, a Itália tem uma história de comportamento no mercado internacional que é de muitos anos. A nossa história pregressa, a nossa história passada, como bons pagadores no mercado internacional, não é muito boa. Então, isso está refletindo um pouco o histórico, não o momento. No momento, não há dúvida, o Brasil, com o nível de reservas que tem, com o superávit da balança comercial, com a atratividade de capitais internacionais, a capacidade dele de pagamento é muito superior à da Itália no momento. Mas essas notas refletem uma evolução, não apenas um momento. A Itália, para os próximos meses, tem um vencimento da ordem de 160 bilhões de euros. Quer dizer, um valor bastante expressivo, né? Hoje, na pesquisa Focus, algumas informações interessantes, né? O IPCA de 5,31 para 5,30, PIB de 3,30 para 3,27, quer dizer, caindo um pouquinho a perspectiva da semana, a mudança de uma semana para outra, e ainda para 2013 mantém os 4,20% de aumento do nosso PIB, o câmbio praticamente inalterado de 1,77 para 1,78. Superávit comercial cai um pouco, de 19,4 bilhões para 19,1 bilhões, isso agora para 2012, e ainda para 2012 a entrada de investimentos permanece da ordem de 55 bilhões. A Associação Comercial de São Paulo, ela estima que o Produto Interno Bruto brasileiro cresça entre 3,5%, aliás, 3% e 3,5% em 2012, com forte influência do varejo, que deve ter uma alta em torno de 4% a 5%. O que você teria a comentar, Marcelo, sobre isso? Bom, nos últimos anos o varejo tem sido, o consumo das famílias tem sido um dos principais motivadores do crescimento do PIB. E esse ano eu acredito que não vai ser diferente. O consumo interno ainda vai ser muito relevante e o varejo vem crescendo 1,5%, 2% a mais do que o PIB. E essa estimativa nossa leva em conta a possibilidade do PIB crescer entre 3% e 3,5%, o varejo cresceria aí 4,5%, 5%. O ritmo que nós fechamos 2011 é inferior a isso, mas com esse aumento do salário mínimo, com nova redução da taxa Selic e outras medidas que vêm sendo adotadas, nós acreditamos que o varejo vai começar a ter uma aceleração de crescimento a partir do segundo trimestre e vai fechar o ano com bom desempenho. Quer dizer, face à situação econômica mundial, claramente se vê medidas do governo tentando estimular o nosso mercado interno. Nesse sentido, você acredita que esse ano ainda de 2012 nós tenhamos um aumento importante no volume de crédito para a economia? Eu acredito, o crédito deve continuar crescendo com percentuais bastante expressivos, talvez não os 20% que nós tivemos até 2010, mas alguma coisa em torno de uns 15%, e com essas reduções da taxa Selic, a manutenção dos prazos longos, isso vai continuar favorecendo o crediário. O que está acontecendo com relação ao crédito ao consumidor é uma certa mudança, com maior expansão daqueles créditos com menor risco. É o crédito consignado, que vem crescendo mais, crédito para veículos e principalmente o crédito imobiliário, que deve ser o que vai ter maior expansão esse ano, dentro daqueles programas de estímulo ao setor habitacional que o governo lançou. Isso seria então para as habitações de baixa renda, principalmente? Principalmente baixa renda, mas acredito que o mercado imobiliário como um todo vai continuar dispondo de crédito. Mas a grande ênfase está nos programas do governo para baixa renda. Quer dizer, nesse cenário, professor Marcelo, também
devemos ter uma perspectiva positiva para o emprego em 2012 no Brasil? Devemos ter, se você pegar os dados gerais, acredito que o emprego vai continuar crescendo, mas num ritmo mais lento do que vinha em 2010 e 2011. Mas o que preocupa em relação ao emprego é o que está se passando com o emprego na indústria. Os últimos dados estão mostrando já queda. Nós tivemos uma estagnação primeiro, e os dados de novembro do IBGE já apontaram queda do emprego na indústria. E o emprego na indústria é aquele de melhor qualidade, é aquele que tem melhor remuneração, exige maior especificação, maior especialização, e esse emprego vem sendo ameaçado pela falta de condições da indústria de competir lá fora e principalmente aqui dentro, em vários setores. Quer dizer, isso significa que, em termos de produtividade, nós estamos perdendo espaço. Estamos perdendo espaço em termos de produtividade e de competitividade, e é um problema muito sério, porque nós temos um parque industrial instalado bastante grande e construído ao longo das décadas, que vem sendo ameaçado em vários segmentos, e inclusive segmentos fortemente geradores de emprego, como é o caso do têxtil, vestuário, calçados, que estão perdendo condições de competir dentro do mercado interno. Até poucos anos atrás o Brasil exportava têxteis e vestuário, hoje a balança comercial desse setor é negativa. Isso significa menos empregos criados aqui. Professor, a Associação Comercial acredita então num crescimento de 4 a 5% do comércio em 2012. Agora, no final do ano de 2011, nós tivemos um aumento do endividamento das famílias. Isso de alguma forma preocupa ou já está contabilizado nesse índice de 4 a 5%, essa tendência, pelo menos no final do ano, de aumento da inadimplência? Não, nós temos a expectativa de que a inadimplência deve se manter sob controle na medida em que a principal causa da inadimplência é desemprego. Se o mercado de trabalho continua se expandindo, embora mais lentamente, dificilmente nós teremos explosão da inadimplência. Quanto ao endividamento, há um dado que tem sido pouco comentado. O aumento do endividamento, desses cálculos inclusive apresentados pelo Banco Central, em grande parte se deve ao aumento do crédito imobiliário. Quando você compra uma televisão R$500, você se endivida em R$500. Quando você compra um apartamento de 150, o teu endividamento cresce, mas provavelmente a tua prestação é a mesma que você pagava na televisão, e é a mesma que você pagava de aluguel. Então, parte desse aumento de endividamento é fruto do aumento do crédito imobiliário. Então, não é que a situação é absolutamente tranquila. A situação de inadimplência sempre tem que ser monitorada quando você tem uma expansão grande do crédito, como estamos tendo. Mas eu acho que não há risco de explosão, mantido o cenário que nós estamos vivendo hoje. No Brasil, o professor estava comentando do ritmo mais lento de crescimento do emprego nesse ano de 2012, mas crescendo. Nas estatísticas que nós vemos, nós estamos com um desemprego da ordem de 6%, 7%. Agora, nós sabemos que no Brasil a massa salarial com registro em carteira é da ordem de 50% da massa potencial de trabalho. Esse índice reflete isso, essa massa não registrada, digamos assim? Há uma certa proporcionalidade entre o registrado e o não registrado. Quando a economia cresce para os dois setores, às vezes mais fortemente num do que no outro, mas no geral o comportamento dos dois setores é mais ou menos na mesma direção, salvo em períodos de crise muito aguda, quando a informalidade cresce muito mais rapidamente. Mas nós temos um potencial ainda de formalização muito grande. A criação dessa figura agora do MEI, do microempreendedor individual, vai permitir uma
relativa formalização de muita gente que trabalha hoje totalmente na informalidade, mas ainda precisaríamos simplificar muito a questão trabalhista para poder absorver o maior contingente dentro da formalidade. Quer dizer, o custo do empregado ainda é muito alto no Brasil e o salário nem tão alto. É isso que acontece. Exatamente. Os encargos todos que incidem sobre a mão de obra acabam fazendo com que muitas empresas não tenham condições de admitir formalmente e, por outro lado, acaba sendo um limite, uma barreira para um crescimento maior dos salários. E o pior é que esses encargos vêm aumentando, porque nós tivemos aquela recente decisão do Congresso aumentando a proporcionalidade no caso da despedida imotivada, os sindicatos brigando para a redução de jornada de trabalho. Parece que eles não se deram conta que nós não estamos mais competindo só com nós mesmos, nós estamos competindo com o mundo, estamos competindo com países como a China e outros países asiáticos que praticamente não têm encargos sobre a mão de obra e que trabalham um número de horas muito maiores por um salário muito menor. Então isso é um dos fatores que vem prejudicando a competitividade do setor industrial. O professor Marcel tem participado recentemente de diversas reuniões no Congresso com respeito à regulamentação da terceirização da mão de obra. Como é que está esse processo, professor? Olha, nós temos uma legislação trabalhista da década de 30, originária da legislação fascista da Itália, e nunca modernizamos. Temos uma legislação trabalhista conflituosa, detalhista, e o que é pior, não acompanhou a evolução da tecnologia. A terceirização, em grande parte, é fruto da evolução da tecnologia e da especialização. Há uma discussão, há algum projeto razoável para definir o que é terceirização, mas que está longe da flexibilidade que o mercado de trabalho necessitaria, porque sempre vem aquela condicionante: você não pode terceirizar atividade fim, só atividade meio. Hoje é muito difícil você caracterizar o que é atividade meio e o que é atividade fim. Perfeito. Estamos aqui entrevistando o professor Marcel Solimeo, diretor da Associação Comercial. Nós vamos para um rápido intervalo e retornamos. Eu, Jaque Petkovic, estou toda quinta-feira ao vivo às 2h30 da tarde aqui na Clique TV. Estamos retornando ao programa Momento Econômico. Hoje estamos entrevistando o professor Marcel Solimeo, economista e diretor da Associação Comercial.
Nós fizemos algumas perguntas sobre o momento econômico para algumas pessoas. Por favor, pode soltar a primeira pergunta? Eu queria saber quais seriam os impactos da inflação em 2012. O professor comentou, mas poderia complementar, professor? Bom, essa questão da inflação, nós fechamos 2011 com 6,5% de acordo com o IPCA, o que é um índice extremamente elevado. E a perspectiva de que a gente possa atingir a meta de 4,5% em 2012 é bastante remota, provavelmente ficaremos acima disso. O que pouca gente se dá conta é que o processo cumulativo da inflação e os estragos que produz. Inclusive para nós, cidadãos, que não temos as tabelas do imposto de renda corrigido pela inflação, significa que nós estamos pagando mais impostos. Eu acho que a inflação não está com tendência de crescimento, a tendência recente é de alguma desaceleração. Se espera uma contribuição do preço das commodities que deve cair no mercado internacional para ajudar a reduzir a inflação, mas acho que dificilmente atingiríamos a meta de 4%, que já é muito alta. E 4,5%, né? 4,5%, que já é uma taxa bastante elevada acima dos padrões internacionais. É verdade, professor. Podemos soltar a segunda? Queria saber quais os pontos que seriam iniciados no caso de uma reforma tributária. Puxa, a questão da reforma tributária assusta. O professor Marcelo Solimeu, da Associação Comercial, eles coordenam o trabalho de informação do impostômetro, que todo mundo já ouviu falar, que mede o volume de impostos, que infelizmente esse só cresce na economia brasileira. Professor, que comentário? Bom, essa questão da reforma tributária eu acompanho a discussão há pelo menos 20 anos. E é uma questão extremamente complexa, porque envolve não só a parte dos tributos, mas como é repartida essa arrecadação e quais são as obrigações que União, Estados e municípios têm. Se nós conseguíssemos avançar pelo menos na simplificação, mesmo que não se possa pensar em reduzir a carga tributária no curto prazo, mas simplificar e racionalizar já seria um grande avanço. Mas é uma conquista muito difícil, porque mexe com os interesses fundamentais da União, dos Estados e municípios, que nenhum quer perder receita. E sempre que tentam fazer alguma modificação e com medo de perder receita, eles acabam fazendo uns ajustes que acabam aumentando a carga tributária. Eu acho que é uma necessidade urgente, mas não tenho nenhum otimismo de que vamos conseguir isso no curto prazo. E a questão dos impostos, né? Nós temos quase 80 tributos entre taxas, contribuições, impostos, e digamos, pelo menos na última década, né, professor, com as contribuições de PIS, COFINS, a arrecadação federal tem aumentado mais que proporcionalmente aos estados. E, por sua vez, os estados também procuram melhorar essa arrecadação, pressionando mais ainda o contribuinte. Mas talvez o que mais preocupe é o retorno disso, né? Nós temos uma arrecadação de impostos do primeiro mundo, só que a prestação de serviço não é do primeiro mundo, né, professor? E o que é interessante observar é que boa parte da população acha que esses serviços precários que recebe dos governos é um favor, quando na verdade eles pagam por isso, porque qualquer coisa que eles consomem tem um imposto embutido e um imposto alto embutido. Então até um dos objetivos do impostômetro é procurar chamar a atenção da população, chamar a atenção do cidadão, que ele é contribuinte, e como contribuinte ele tem direito a exigir a contrapartida de serviço e ter a obrigação de fiscalizar como é gasto o dinheiro, porque é o dinheiro dele. Mas nós temos tido o crescimento da arrecadação muito superior ao crescimento da economia nos últimos anos,
E o que é pior, são impostos irracionais, que prejudicam a poupança, prejudicam os investimentos, portanto prejudicam o crescimento do país. E é impressionante no Brasil, né, professor? A carga tributária sobre medicamentos, por exemplo, é média de 38%. E dos alimentos é outro absurdo. O professor estava comentando a questão de quanto se paga de imposto, e quem mais paga é o assalariado. Existem estimativas do próprio IBGE que até 2 salários mínimos, algo como 48%, o assalariado está pagando de impostos, que ele não sabe, o que o professor estava comentando, ou não tem a noção, né? Tudo que ele consome está pagando imposto, né? E um imposto muito grande. Nós, além de tudo, nosso sistema tributário não é transparente. O consumidor não sabe quanto está pagando. Mesmo na conta de luz e telefone, que vem escrito quanto tem de imposto, vem escrito que a alíquota é 25% do ICMS, e na verdade é uma alíquota de 33,33%. Então não tem transparência aí. Isso dificulta a formação da cidadania, essa falta de informação. E é interessante que como preocupa os impostos. A grande razão, então, dessa criação pela Associação Comercial do impostômetro é um sentido de educação da população? Exatamente. É procurar despertar na população a noção de que ela paga imposto e que paga muito, cada vez pagando mais, para que com isso haja alguma reação, porque só mesmo uma reação da população pode conter a escalada que sempre nós estamos assistindo às tentativas de novos aumentos. Se você olhar o que está acontecendo nos estados, com a substituição tributária, é uma forma de aumentar impostos e onera ainda mais a indústria, que já está com dificuldade de competir com os produtos vindo do exterior. E cobra antes, né, professor? Exatamente. A substituição tributária cobra tudo antes. Na verdade, você tem que antecipar o pagamento do imposto. Muitas vezes você tem que recorrer aos bancos com juros altíssimos para pagar imposto. Então você cria uma bola de neve aí de custos, ao qual se soma a burocracia. Porque você tem não só um imposto alto, você tem um custo alto da burocracia para pagar impostos. Então é o pior dos mundos. Tem uma pesquisa que é patrocinada, se não me engano, pela Price e Banco Mundial, que fala do número de horas que cada país usa em média para processar os impostos. O Brasil é o campeão. Exatamente. O que nós temos de planilhas, demonstrativos, controles, o pessoal da ANEFAC conhece muito bem toda essa parafernália de informações. A nossa esperança, quando a informática evoluiu, as telecomunicações, é que isso fosse redundar numa simplificação da burocracia, mas resultou apenas na informatização da burocracia. É verdade. Infelizmente é aquilo que o professor está comentando, né? A gente fala da carga tributária, que é alta, mas tudo que tem de controle que está por trás também é um custo gigantesco e não é mensurado, né? É dificilmente de mensurar. Você estima aí as horas, mas é só isso. Quanto significa no processo econômico esse custo adicional, né? Que é um custo improdutivo, né? Além, né, professor, de tirar o foco das empresas, ela está preocupada com os impostos, que é tão grande, os impostos são tão grandes que tem que estar preocupado com isso e tira o foco do negócio, não é isso mesmo, professor? Não, tem que prestar muita atenção. Nós temos uma legislação complexa, com coisas muito subjetivas, de difícil interpretação, e as multas por qualquer erro são extremamente elevadas. Então, agora com essa escrituração do SPED diretamente no computador da Receita, tudo isso, o risco aumenta muito. Então você precisa de uma mão de obra mais especializada, é um custo maior. Perfeitamente. Nossa expectativa é que pelo menos se comece a usar a tecnologia a favor do contribuinte, reduzindo a duplicidade de demonstrativos para poder diminuir um pouco esse custo burocrático. É verdade, professor.
O professor Marcel estava comentando no primeiro bloco a questão da indústria. A desaceleração da atividade da indústria comprovada recentemente nas últimas pesquisas, que sofre com agressiva concorrência externa, mais especificamente de produtos chineses, e pela taxa de câmbio. Nesse cenário, professor, existe alguma alternativa? O que fazer para recuperar esse crescimento, digamos assim, da indústria brasileira, que está perdendo espaço ano passa ano? Eu acho que nós temos o problema da indústria muito sério, porque você tem alguns fatores externos que influem, como a política cambial chinesa, que é manipulada para favorecer as exportações, além deles já terem baixos custos, o fato de que a recessão nos países desenvolvidos gera um excedente de produção que eles podem colocar custos marginais em mercados grandes como o do Brasil, então isso já seria suficiente para dificultar a concorrência. Temos um real valorizado, a taxa de câmbio está muito baixa historicamente, mas nós não vamos conseguir resolver o problema simplesmente via câmbio, porque para isso você precisaria ter uma taxa muito mais elevada, que significa rebaixar o nosso poder de compra do consumidor brasileiro. Nós temos problema de produtividade, nós temos problema de falta de inovação, nós temos custos excessivos de mão de obra, nós temos carga tributária muito alta, nós temos burocracia, temos juros muito mais altos e uma infraestrutura deficiente. Mesmo produtos que nós podemos ter boa condição de competir dentro da fábrica, quando você adiciona esses problemas externos, reduz muito a competitividade. Então não há uma solução de curto prazo. Você pode amenizar o problema via câmbio ou com algumas restrições comerciais, como tem sido feitos, ou com alguns incentivos fiscais para alguns segmentos, que eu acho que não é o caminho correto, mas eu acho que tem que haver uma política geral voltada para o médio prazo para poder retomar a competitividade do setor industrial. Estamos entrevistando o professor Marcel Solimeu, diretor da Associação Comercial. Vamos fazer mais um rápido intervalo e retornamos a seguir. Eu, Jaque Petkovic, estou toda quinta-feira ao vivo às 2h30 da tarde aqui na Clique TV. Olá, gente, eu, Solange Frazão, quero fazer um convite muito especial a você. Assistir o meu programa aqui na Clique TV, toda segunda-feira, das 2 às 4, ao vivo. Te espero, tchau. Retornamos ao programa Momento Econômico, hoje entrevistando o professor Marcel Solimeu,
Nós fizemos nas ruas de São Paulo, entrevistas com pessoas, e também temos 2 colocações que foram feitas, que nós vamos colocar no ar agora para comentários do professor Marcelo. Acho que vai continuar crescendo, sim. Eu acho que a economia brasileira tem um potencial enorme. Então acho que a tendência é continuar crescendo e muito, e a gente provavelmente vai conseguir novos patamares ainda melhores. Só que eu acho que um PIB alto não significa um país desenvolvido. Acho que o Brasil tem muito que aprender em como usar esse dinheiro. Tanto que o nosso IDH é péssimo, a gente está numa colocação horrível no IDH, o nosso PIB é enorme. Então acho que tem que ser melhor administrado o dinheiro, ter uma administração do país muito maior, muito melhor. Não só ter um plano de nada. Acho que saber usar isso para o povo é o importante. Bom, eu sou economista e trabalho em bancos, então eu acho que o consumo vai continuar aumentando, principalmente nessas classes, principalmente com o aumento que houve no salário mínimo, que é um dos principais fatores de renda para a classe DI. Então eu acredito que o consumo vai continuar aumentando, principalmente nessas classes. Então esses 2 comentários, em linhas gerais, os 2 comentários positivos. O que o professor Marcelo teria a comentar? Bom, eu acho que já havia mencionado a perspectiva de que nós tenhamos um crescimento do PIB esse ano na casa dos 3%, o varejo crescendo aí 4,5%, 5%. Agora, um dos temas que ele mencionou como positivos para o mercado, que é esse aumento do salário mínimo de mais de 14%, realmente vai injetar um volume adicional de recursos para consumo bastante apreciável, mas vai ter a contrapartida para as empresas que vão ter que pagar esses aumentos, e principalmente para o setor público. Estados e municípios vão ter alguma dificuldade para poder suportar um aumento dessa magnitude. Eu acho que a política de recuperação do salário mínimo é válida, mas acho que essa sistemática que foi definida não é inteligente. Você aumenta o salário mínimo com base na evolução do PIB de anos anteriores, e pode coincidir de você ter um aumento muito alto num período em que a economia não tem condições de suportar. Eu acho que nós vamos absorver esse aumento do salário mínimo, mas isso vai ser um dos fatores que vai dificultar também a própria queda da inflação para os níveis que se pretendia dos 4,5%. Mas em termos de economia, eu acho que vamos ter esse crescimento, com a ressalva de que o setor industrial não deve ter um crescimento da mesma magnitude. Então, temos que continuar pensando aí como alavancar a produção industrial. Então significa, professor, que temos excelentes notícias, parece que está tudo ótimo, o Brasil está crescendo. É isso mesmo? Nós não temos nenhum problema? Essa é a grande questão. A gente raciocina sempre muito no curto prazo. Nós temos problemas estruturais que eram problemas de curto prazo que não foram resolvidos, hoje são estruturais. Nós temos uma deficiência grave da infraestrutura, precisamos de muitos investimentos. Nós temos o problema educacional que continua muito sério. O Brasil, nessas pesquisas internacionais, naquele exame do PISA, tem uma colocação lamentável, abaixo de países muito menos desenvolvidos. Nós estamos com grandes dificuldades no sistema de ensino, temos problemas na área de inovação que eu já mencionei. Nós precisamos de criar coisas novas, nós precisamos desenvolver tecnologia. Então temos muitos problemas estruturais que não parecem estar preocupando muito. O governo se contenta muito com dizer que nós estamos melhor do que os outros, que nós estamos atravessando a crise muito melhor. E estamos. Mas o Brasil está crescendo 3,5% na média. A China está crescendo 10, 8, 9, a Índia 7, 8.
porque o mercado está favorável para os países que têm as condições que tem a China, as condições que tem a Índia e as condições que tem o Brasil. Então nós estamos crescendo muito menos. Se nós corrigíssemos os problemas estruturais, nós poderíamos sonhar em crescer 7, 8%. Como já tivemos um período de 68 a 73 com uma taxa de crescimento dessa magnitude. Nós temos problemas sérios de médio prazo que não estão sendo corrigidos. Sem contar que nós temos aí 2 desafios, a Copa e as Olimpíadas, que vão exigir muitas obras com prazo determinado. Provavelmente o que vai acontecer é que aconteceu no Pan-Americano, que essas coisas vão atrasar e depois vem aqueles adicionais, aquilo acaba custando muito mais do que deveria. Então, estamos bem no curto prazo, mas temos muitos problemas a resolver. Esses muitos problemas, um deles estaria ligado ao gasto público? Esse é um problema que já se tornou estrutural. O aumento do número de funcionários e os aumentos concedidos pelo governo Lula no final de seu mandato aos funcionários públicos tem feito um crescimento muito grande do gasto. E, no fim, quando precisa fazer um ajuste fiscal, o governo sacrifica os investimentos para poder manter os gastos de custeio. Sem contar os desperdícios que a gente vê a cada dia noticiados aí nos vários ministérios. No primeiro bloco, o professor comentou um pouco sobre o volume de crédito. Nós fechamos 2011 com 48,5% do volume de crédito total da economia em relação ao PIB. Nós temos espaço para crescer? Você havia comentado que sim, mas tem ou isso vai ser uma pressão inflacionária, esse volume de crédito? Bom, veja, se você pegar as comparações internacionais, nossa relação crédito-PIB ainda é baixa. Se bem que no crédito ao consumo, tirando o crédito imobiliário, nós já estamos mais ou menos próximo de outros países. Onde você tem muito espaço para crescer no crédito imobiliário, que ainda chega a cerca de 5% do PIB. Tem muito espaço para crescer. E do crédito em geral tem ainda espaço, mas é preciso direcionar mais crédito para investimento, porque se você ficar só alimentando o consumo, e a produção não crescer, você vai aumentar as importações. E nós sempre tivemos problema, o Brasil sempre quebrou por crise externa. No momento nós estamos relativamente tranquilos em relação a isso, mas você tem que olhar num médio prazo. Você não pode pretender que a economia continue crescendo via consumo. Você precisa aumentar a produção e precisa carregar crédito para a produção em condições que permitam a indústria ser competitiva, a agricultura também. Talvez um dos indicadores, como o professor estava comentando, quando você compara com outros países, e que mais preocupa é o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Aquilo que o professor estava falando, nós estamos atrás de países que aparentemente são até mais pobres do que nós, mas têm um índice de desenvolvimento humano melhor do que o nosso. Aqui na própria América Latina, a Argentina tem um IDH melhor do que o nosso, o Chile tem um IDH melhor que o nosso. Isso significa o quê? Que nós temos problemas graves de distribuição de renda, por exemplo. É isso? É educação também, como o senhor estava comentando? Eu acho que o IDH baixo que nós temos, em grande parte, é decorrência do problema educacional. Você só pode aumentar o bem-estar da população como um todo aumentando a produtividade, aumentando a eficiência no uso dos recursos. E para aumentar a eficiência no uso dos recursos, você precisa realmente de uma população educada e com boa saúde. Eu acho que combater a pobreza com distribuição de recursos, de bolsas, isso, aquilo, pode ser válido no curto prazo. Mas se você não preparar o ser humano para ele se tornar mais produtivo, você vai criar uma dependência
eterna. Eu acho que o grande problema nosso continua sendo educação. Quer dizer, diante desse quadro, professor, a gente está crescendo 3,5%. Na última década, em média, crescemos 3%. O professor estava comentando que relativamente está perdendo muito nessa competição com China, Índia, a China com 10% em média, a Índia com 7, 8%. Isso, então, é reflexo desse problema estrutural que nós precisamos corrigir em algum momento. Exato. Os avanços no setor educacional são lentos e, às vezes, até eu me surpreendo com os recursos. Se chegou a comentar em São Paulo a possibilidade de reduzir a carga horária de matemática e português para aumentar de sociologia e filosofia. Felizmente o governador vetou esse absurdo. Se a coisa básica para quem quer progredir é saber se comunicar bem e ter um raciocínio lógico, ter um conhecimento matemático mínimo. Em vez de aumentar a carga horária dessas matérias, se fala em reduzir para aumentar filosofia, sociologia, para quem não consegue entender uma frase que lê. É verdade. Apenas para poder usar isto para a via ideológica como tem sido. Eu acho que nós precisamos, não é por mais recursos para a educação, nós precisamos ter mais eficiência na gestão da educação. E temos, né, professor, um exemplo recente que é da Coreia do Sul, que em 1970 era um país, depois da guerra, totalmente esfacelado, né? Investiu nos primeiros anos 30% de tudo que ela tinha de recurso na educação. E hoje tem um dos IDHs maiores, tem um IDH de país desenvolvido. Exatamente. Mas tem que investir na educação da maneira correta. Não adianta jogar mais recursos se o sistema não é eficiente. Não é, como dizia o Roberto Campos, não adianta você tentar aprimorar o obsoleto. Você precisa modernizar. Eu acho que nosso sistema de ensino ainda é muito precário. A formação de professores, a própria didática. Eu acho que nós precisamos ver os bons exemplos lá fora e copiar, e não ficar querendo inventar coisas aqui como essa de tentar reduzir a carga de matemática e português. E a gente vê a própria China, que tem mandado milhares e milhares de estudantes fazer pós-graduação, engenharia nos Estados Unidos. O Brasil, nós estamos com 10, 15, o governo tem um programa de em 4, 5 anos mandar 70 mil, mas é pouco, é muito pouco se você olha a China o que está fazendo. Não, comparativamente ao que a China está fazendo, nessa área de pós-graduação, de especialização, nós estamos muito para trás. Mas me preocupa muito mais ainda é a questão do ensino básico. Eu acho que isso é que pode dar condições para essa população melhorar de vida. Não adianta você pretender que as pessoas tenham uma melhor condição de vida se não tem um nível de educação, e educação no sentido mais amplo, que envolve as noções de saúde, noções de cidadania, envolve tudo isso. Eu acho que nós, infelizmente, até como cidadãos, não valorizamos tanto a educação como ocorre com os povos asiáticos. A gente vê pelos imigrantes que vêm aqui que se sacrificam ao máximo para fazer os filhos estudar. E quando você olha a lista de aprovados dos vestibulares, o que você vê de nomes asiáticos recém-chegados muitas vezes é impressionante, porque eles se dedicam realmente com muito empenho. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Hoje contamos com a participação excelente do professor Marcel Solimeu. Ele é economista, diretor da Associação Comercial, e eu gostaria que o professor Marcel fizesse os comentários finais. Bom, eu acho que o comentário final é de otimismo, porque nós estamos avançando, mas sempre de preocupação, porque nós não estamos cuidando muito dos problemas estruturais. Agradecemos ao professor Marcel, muito obrigado, professor. A ANEFAC, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade,
vai promover no dia 6 de fevereiro uma reunião técnica de logística, no dia 14 de fevereiro uma reunião técnica de perícia contábil, econômica e arbitragem, e no dia 29 de fevereiro teremos uma reunião técnica de economia. Todas as reuniões técnicas são realizadas e têm a finalidade de promover a discussão e produção de conteúdo técnico para os associados. Em maio, a ANEFAC vai promover o 14º Congresso, de 17 a 20 de maio, em Angra dos Reis, e todos podem se inscrever no site da ANEFAC, www.anefac.com.br. A todos os internautas, muito bom dia, mais uma vez agradeço ao professor Marcel e até a próxima semana.